Vocês estão prontos? Chegou a hora do conto. Boa tarde, vamos para mais uma hora do conto. Essa é uma hora do conto grande, talvez tenha mais do que um vídeo, né? Mas é a história da Malala e eu sei que tem muita gente curiosa, tá bom? Essa aqui eu não vou ficar mostrando figuras toda hora porque ela tem poucas figuras, certo? Mas quando tiver eu mostro. Vamos lá então. Capítulo 1. Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia, isso era proibido. Livro só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Esse lugar se chamava Vale do Swat. O Vale do Swat fica num país distante chamado Paquistão. Tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase o ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Swat, que desce serpenteando a serra até o encontro do rio Kabul, este vindo do país vizinho, o Afeganistão. Ali, entre a magnífica cordilheira de Hindu Kush e as águas cristalinas dos rios, com um pé no Paquistão e o outro no Afeganistão, vivem há mais de 2000 anos os Pashtuns, como Malala. São tão belas e férteis suas terras que os poderosos imperadores tentaram conquistá-la. Até Alexandre o Grande, o maior deles, o rei dos reis, viajou ao Vale do Swat no ano 328 a.C. Aqui tem um mapa sobre o Vale do Swat. Desafiou deuses que se acreditava protegerem o vale, cruzou rios apinhados de gaviais, venceu os montes, lutou batalhas atrozes, mas, ao enfrentar os bravos pastuns, acabou ferido e por isso admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram intactos ao tempo, mas persistem as lendas do Swat. Alexandre teria dito que os pastuns eram tão ferozes quanto leões. Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé do chão é como uma parede de aço, confrontando meus soldados. Todos nesta terra podem ser chamados de Alexandre. Gengis Khan, fundador do maior império da história, atravessou essas terras no ano de 1200 com seus cavalos de guerra e arqueiros tão hábeis que eram capazes de acertar o alvo com suas flechas a mais de 500 metros de distância. Deixou como herança o Buzkashi, um jogo bélico em que cavaleiros disputam uma cabra sem cabeça. Sem cabeça? Era assim que ele treinava seus guerreiros nas montanhas, e os pastuns aprenderam com eles. Outros conquistadores vieram, mas os pastuns nunca se deixaram dominar, porque são um povo muito bravo e valente, o mais bravo e valente de todos os povos bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego Heródoto, o pai da história, descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C. em um lugar chamado Paktuik, onde fica hoje o Vale do Swat. Um lugar habitado por formigas gigantes que garimpavam ouro no deserto, por camelos que corriam como cavalos e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que as meninas do Swat herdaram a sua coragem. Tem uma outra foto, uma outra imagem. Capítulo 2. Num passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas,
como nos vales encantados dos contos de fada, só que de verdade. Eu acho curioso que ainda existam reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Então, quando cheguei ao Paquistão, a primeira coisa que fiz foi visitar o príncipe do Swat. Seu nome é Miangul Adnan Aurangzeb, mas agora ele é um ex-príncipe. Usa terno e gravata e mora em uma casa, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe, mas se as paredes se encolheram, ainda guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o Vale do Swat era um reino grandioso. Enquanto tomávamos chá em xícaras de ouro e porcelana, ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Em uma delas estava o avô materno, o general Ayub Khan, que foi presidente do Paquistão após tomar o poder em um golpe. Era um general poderoso, ele. Ao seu lado, chama a atenção uma moça elegante, de penteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no Swat as mulheres já não podem exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola, quando as meninas ainda podiam estudar com segurança. A moça é a filha do general, a mãe do príncipe Adnan, Nazim. Nazim casou-se com Miguel Aurangzeb, o último sucessor coroado do Swat, pai de Adnan. O menino mirrado e de calças curtas na foto é ele, sem o farto bigode de agora, mas com o mesmo corte de cabelo, milimetricamente dividido e ajeitado com gel. A menina de vestido rodado, que aparece na fotografia brincando com ele, era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Bhutto. Você já ouviu falar dela? Quando cresceu, Benazir tornou-se a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um país muçulmano, o de primeira-ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiram Malala tampouco a deixavam em paz. Até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adnan passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas, sobre uma foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Seu nome era Miangul Golshazada Abdul Wadud, ou o Ali do Swat, um Ali de verdade. O Ali do Swat tinha um exército só dele, mas não lhe servia de nada, porque no seu tempo, aquele era um vale de paz, e ele um rei benevolente e pacífico. Ou pelo menos é assim que os moradores do Swat guardam a memória dele. Em uma fotografia, o Ali do Swat aparece no dia em que foi coroado. Em outra, com seus soldados em uma expedição. Usava meias até os joelhos, calças curtas e óculos com lentes de fundo de garrafa. Parecia um menino grande vestindo roupas de criança. Um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém, viajar pelo mundo, mas levar o mundo até o Swat. Era esse o seu sonho. Um dia, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, visitou o vale. Encantou-se com o Palácio Branco, a residência de verão do Ali. O castelo tem esse nome porque é todo de mármore, a mesma pedra usada na construção do magnífico Taj Mahal, e cercado de montanhas nevadas. Era nos jardins do Palácio Branco, onde as flores pincelam de cores a paisagem no verão, que Malala e as amigas da escola mais gostavam de fazer piqueniques. Contei ao príncipe que um dia eu também conheci a rainha Elizabeth. Foi quando eu morava na Inglaterra, onde ela vive.
Fica nos fundos do Palácio de Windsor, uma residência oficial da rainha e o maior castelo do mundo ainda ocupado. O maior do mundo. Fui lá porque uma amiga, muçulmana como Malala, nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa, então pediu que eu a levasse. Quando eu visitei o Egito, a Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra. Então eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha, em pessoa, assistindo à missa, elegante em seu taier verde água e chapéu do mesmo tom. Na saída, eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos desfiles da realeza. Mas ao final, ela entrou em seu carro, um Jaguar verde, ela deve mesmo gostar dessa cor, e seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões do seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou: "Vocês são estudantes da escola de Londres?" Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então ela disse: "Muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas." O Ali do Swat também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para meninas no Vale. Mas isso foi antes da guerra e das meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao Vale do Swat. Capítulo 3. A Grande Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pastum, Sher Khan, o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta de Bihar. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros, que perfuram as montanhas abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida aconteceram mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastuns que teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. Do alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do Vale do Swat. Quando nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas de saco de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como uma zona de guerra. Esperei em uma tenda enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. "Siga", disse o soldado sisudo, mas avisou: "Não saia da área de cerco do exército, é muito perigoso." Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de boi de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem o espaço com os carros. Ela vive em Kanju, do outro lado do rio Swat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Falaksair.
pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro e 6.257 metros em direção ao céu, mais azul que eu já vi. Na beira do rio Suate, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima estava esfriando lá fora e seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentado no banco de trás, eu vestia um chualva quemês que tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Suate. Elas nunca mostram o rosto nas ruas, você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho com a luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos, e seguíamos sana pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali, não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo, até que Sana parou bruscamente. Chegamos, é aqui. Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Esta é minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Suate. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. Um tali o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois eu explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma ujeira. Reunidos em torno de um fogareiro a gás estavam 4 homens, sentados em camas de trançado de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos pastuns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas, sob os cobertores de flores com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria na história, que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando Sana explicou que os homens eram lascars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Anif e ele estava marcado para morrer. Havia 3 meses recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas teimoso como os jornalistas, Anif não tinha dado um passo, nem pretendia deixar a sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como um pastum legítimo, ele me disse.
Por isso, passava as noites acordado, feito um zumbi. Quieto até então, Ejaz, o motorista, tomou coragem e revelou-me que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que eu detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas, eles responderam enigmático, quase em uníssono, mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalho protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada, de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão, em volta de um fogaréu de lenha. Maxalá, disse Rásia, a mulher de Sana, quando me viu abrindo os braços e sorriso. É o jeito deles de dizer sou bem-vinda. A casa era muito simples, não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão. Mas nada disso faz falta quando somos recebidos com carinho. Eles me deram o quarto mais confortável, com um colchão sobre o tablado e um xarai florido e quentinho. Era também o mais enfeitado, um típico betaque, adornado com fitas prateadas e douradas, como os templos nos dias de festa, e onde Sana e Razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os pastores. Na casa, Sana e Razia vivem com o filho, Yassin, de 9 anos, e as filhas Tanzila, Kazi, de 4 anos, e Ayun Mevesh, de 14. A cunhada do casal, Nazia, com os filhos Zaor, de 12 anos, e Nayatu, de 14, e Manzu, de 3. E as filhas o Erecha, de 10, e o Agida, o Agia, de 8. No Vale do Swat é assim, não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. O chefe da família é o patriarca, Moib-ul-Ak, de 85 anos, pai de Sana. É um senhor franzino, com os ombros curvados pelo tempo, sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o sólido árido do quintal que ele atravessa a passos lentos, equilibrando-se com a ajuda de um cajado. Caminha enrolado em um xarai de pontas até o chão para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem a barba muito longa e branca como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. Em todas as manhãs e noites que se seguiram, eu me sentava com a família no chão, formando um círculo em volta do fogo para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres, mas comida não podia faltar. Receber bem o visitante faz parte da tradição pastum. E compartilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saíam os chapates, bem quentinhos, usados como um prato para servir a comida, que pegávamos com os nacos tirados das beiradas como colher. É assim que comem os pastuns tradicionais, com as mãos. Ficávamos ali por hora, enquanto a fuligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então, o velho Moíbe começava a contar histórias. Os pastus são grandes contadores de história. Embora fosse um homem franzino, a sabedoria acumulada durante a vida o transformava em um gigante. À medida que falava, a fumaça ganhava contornos de titãs, elfos, fadas, bruxas e bichos papões, reis e príncipes lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Niná. Mas o conto de que as crianças mais gostavam
era do pequeno gigante que morava em uma abóbora. E um dia comeu tanto pão, que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Era a senha para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali ouvindo as histórias e comendo pão eternamente. E acabaríamos, dizia o velho, por explodir a casa com um pum. Nós todos rimos muito com essa história e íamos dormir felizes. No SWAT, a falta de luz impõe o ritmo nas casas. Os moradores acordam com o nascer do sol. E no fim do dia, o vale se rende ao cair da luz, mergulhando na completa escuridão, um lampião por vez. Razia vinha me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Saba Bayer, bom dia, dizia Razia, enquanto sua cunhada Nazia tentava varrer a casa sem sucesso. A vassoura de palha, como aquelas das bruxas, levantava ainda mais a poeira, e os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como purpurina no ar. O ruído das hastes arrastando no chão e um galo desafinado comporiam a acústica do início dos meus dias no Vale do Swat. Enquanto as mulheres preparavam o pão, esperávamos por uma visita. Seu nome era Almoz, uma menina de 7 ou 8 anos, cabelos emaranhados e roupa em retalhos, que percorria as casas todos os dias no mesmo horário, uma a uma, trazendo uma cabra, o sistema de delivery do SWAT. Do animal tirávamos o leite, que saía quentinho e cremoso, pronto para beber. Era como se o vale tivesse parado no tempo, quando nem as máquinas nem as garrafas PET existiam e tudo parecia mais simples. Depois do café, os meninos iam brincar usando galhos de árvores como espadas. Travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal. As meninas não tinham muito tempo para isso, porque ajudavam as mães nos trabalhos de casa. Só Tanzila, de 4 anos, ainda não usava véu e usufruía de regalias como brincar com os meninos. A Imun, de 14 anos, era a mais velha e a mais calada. Parecia uma menina triste. Razia me contou que ela e o marido já tinham recebido 3 pedidos de casamento para a filha, porque as meninas do vale se casam muito cedo. Razia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos. Mas a Imun não queria se casar jovem como a mãe. Assim como Malala, ela queria ir para a escola. No próximo vídeo eu vou contar a partir do capítulo 4, tá bom?